Sobe para 6 o número de mortes de pacientes do HCamp de Porangatu desde que uma queda de energia afetou o fornecimento de oxigênio no hospital. Uma mulher é salva por vizinhos das agressões do ex-companheiro. Ela foi mantida fechada em casa pelo homem até a chegada da polícia, que fez a negociação. Depois do incêndio no Parque Nacional das Emas estar controlado, vai ser retomada a construção de aceiros na região. O trabalho vai ser durante a noite para evitar novas queimadas. O suspeito de aplicar o golpe do falso motoboy é preso em Valparaíso. Uma das vítimas foi ameaçada com uma arma de fogo e teve R$6 mil de prejuízo. Aí não deu nem como eu correr. Eles sacou a arma, aí eu tive que entregar os cartões. Essas e outras notícias da sua região, a partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição, que já está no ar. Olá, boa noite para você. Agora são 7h12. Olha, chega a 6 o número de mortes entre os pacientes transferidos do HCamp de Porangatu para um hospital em Uruaçu, depois da queda de uma árvore sobre a rede elétrica que acabou causando uma pane em um dos geradores no último domingo. Agora ficarão apenas as lembranças do Vanilton de Freitas Amorim, de 41 anos. Hoje ainda está difícil falar, porque o Vanilton é meu esposo meu companheiro de 15 anos. E deixou um filho pequeno de 1 ano e meio, uma filha de 19 anos. A dor é muito grande. O taxista foi internado no HCamp de Porangatu no dia 3 e foi entubado um dia antes da transferência às pressas para Uruaçu, por causa da falha no equipamento que distribui oxigênio para a UTI do hospital. A Polícia Civil segue ouvindo trabalhadores do Hospital de Campanha de Porangatu e também pessoas que possam dar informações para que a polícia consiga juntar todas as peças desse quebra-cabeças e conseguir entender o que realmente aconteceu no HCamp de Porangatu naquela tarde de domingo. Até agora a Polícia Civil já ouviu 7 pessoas, dentre elas 4 médicos, 3 outras pessoas que estavam envolvidas diretamente no episódio, seja porque eram servidores ou porque tinha algum tipo de ligação técnica com os equipamentos. E o foco agora das investigações, nós estamos na fase de tentar verificar a existência de relação direta da morte desses pacientes, com a transferência que foi feita em razão da emergência que aconteceu lá com o problema no compressor. A polícia quer saber se naquele momento era necessário fazer a transferência dos pacientes. O técnico que montou o equipamento e foi chamado para fazer a manutenção garante que, mesmo com a falha, o hospital tinha um estoque de oxigênio para atender todos os pacientes da UTI por pelo menos 24 horas. Que eles têm uma central reserva, que cada lado da central tem 5 cilindros e mais reservas de balas, de mais quase 30 balas de ar comprimido, que daria uma autonomia média de 28 horas para poder manter ar comprimido tranquilo no hospital. A Prefeitura de Porangatu disse que só vai se manifestar depois que a investigação for concluída. Em Jataí, a Secretaria de Saúde registrou 22 casos de Covid em um abrigo de idosos. 9 pessoas precisaram ser internadas. 13 funcionários testaram positivo para a Covid-19. A confirmação veio depois que todos apresentaram sintomas. Só depois disso, a Secretaria de Saúde fez testes nos idosos. Os idosos também se contaminaram com a doença. 9 deles precisaram ser internados no Hospital das Clínicas e 2 estão na UTI. Outros 7 estão com sintomas e seguem isolados aqui no albergue, aguardando o resultado dos exames. O que torna mais grave dentro da instituição, com a situação do corona, é a questão dos vozinhos não se alimentar. Que à medida que vem esses sintomas de gripe, dá aquele mal-estar corporal, eles têm dificuldade para alimentar, não querem alimentar. Ao todo, 73 idosos vivem no abrigo e todos já foram vacinados. Esse infectologista explica que mesmo com a vacina, eles poderiam ter contraído a doença.
Nesse grupo de idosos, se eles não tivessem sido vacinados, o número de casos graves poderia ser até maior. Então, o principal objetivo mesmo da vacina realmente é reduzir casos graves e reduzir o número de óbitos. A Secretaria de Saúde está monitorando o albergue e fazendo novos testes. Os funcionários que estão com a Covid-19 já foram afastados. É uma instituição onde o nosso mentor e guardião é São Vicente de Paulo. Então, eu peço a vocês todos as orações para a nossa instituição. Tomara que todos fiquem bem, né? Olha, moradores de Rio Verde estão dando exemplo. A maioria dos moradores estão procurando os postos para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Em abril, a dona Neire, que tem 60 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ela tratou de gravar na memória a data da segunda aplicação para não perder o prazo. Se tem a vacina, tá vendo que a doença tá aí, precisa vacinar, vamos vacinar, né? Ela e vários outros moradores de Rio Verde estão dando exemplo. O município já está aplicando a segunda dose naqueles que tomaram a primeira até o dia 24 de abril. E segundo a Secretaria de Saúde aqui de Rio Verde, 90% desse público já veio até aqui para garantir essa dose de reforço. A segunda dose é um complemento da primeira, então não adianta tomar a primeira dose e achar que está imune e que não precisa mais receber nenhuma dose. São vacinas que exigem 2 doses, então as pessoas devem ficar atentas ao seu cartão de vacina e na data marcada procurar a vigilância epidemiológica para receber essa segunda dose. O tempo entre a primeira e a segunda dose varia de acordo com o fabricante. Quem tomou a primeira dose da Coronavac precisa da segunda aplicação depois de 28 dias. Já a segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer é depois de 3 meses da primeira aplicação. Se por algum motivo, naquela data marcada, você não procurou uma unidade de saúde, a pessoa deve procurar aqui a vigilância epidemiológica para receber essa segunda dose. Olha, e uma correção. Ontem dissemos que Cachoeira Alta está vacinando contra a Covid pessoas com 38 anos. Na verdade, a cidade está imunizando quem tem 28 anos. Pelo erro, pedimos desculpa. Em Valparaíso, uma mulher foi salva das agressões do ex-companheiro por vizinhos que ouviram a briga e chamaram a polícia. Já era madrugada quando o casal começou a brigar. Os vizinhos da vítima ouviram barulhos no prédio e a voz de uma mulher chorando e pedindo ajuda. Solta-me, não vou com você, por favor, me ajuda. O casal viveu junto por 7 anos e havia se separado há 1 mês. O homem foi até a casa da mulher para tentar reatar a relação, mas acabou agredindo a ex-companheira e chegou a colocar fogo em um sofá. A filha do casal de 6 anos estava no quarto enquanto eles brigavam na sala. Preocupados, os vizinhos chamaram a polícia. Ela estava com algumas lesões aparentes no corpo, né, até porque ela entrou em luta corporal com o agressor. Ela estava todo o tempo a preocupação de que ele fizesse mal à filha. Ela estava muito abalada, muito tensa com a situação. A polícia apreendeu uma faca usada pelo suspeito para ameaçar a vítima. Na delegacia, o agressor preferiu ficar em silêncio. Ele está preso por lesão corporal, cárcere privado e ameaça. A vítima ficou com ferimentos no pescoço e na boca. Se demorasse mais um pouco, com certeza ele atentaria de uma forma mais contundente contra a vida dela. Lamentável, né? O homem está preso preventivamente e deve responder por lesão corporal, ameaça e cárcere privado, já que ele manteve a vítima presa até que a polícia o convenceu de soltá-la. Um adolescente foi esfaqueado pelo namorado da mãe em Catalão. O crime foi cometido porque o homem ameaçava agredir a mulher. O suspeito tem 23 anos. Ele foi preso em flagrante e escondido na casa do avô, horas depois do crime. A faca usada por ele também foi apreendida. Toda a discussão aconteceu na casa onde o suspeito morava, com a esposa e o filho dela. Ele queria ver o celular da mulher, mas ela não deixou. E por causa disso, ele ficou bastante nervoso, agrediu verbalmente a mulher e destruiu a moto dela. Foi nesta hora que o filho chegou e tentou acabar com a briga, mas o padrasto pegou uma faca e começou a fazer os golpes. O menor foi lesionado, o autor evadiu. O autor tem 23 anos, tenta antecedentes por furto
E as nossas equipes então fizeram diligência e conseguimos detê-lo em uma outra residência de um parente do mesmo. Este então foi encaminhado até a central de flagrantes aqui de Catalão. O adolescente de 17 anos foi atingido com 3 facadas e encaminhado para a Santa Casa de Catalão. O adolescente já recebeu alta e esse homem foi preso e levado para a cadeia de Catalão. Olha, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar buscam respostas para as lesões e a fratura no corpo de uma bebezinha de apenas 2 meses. Hoje, o Conselho Tutelar falou com uma das avós da criança. A bebê segue internada em Goiânia. O Hospital de Urgências Governador Otávio Lages informou que a bebê está consciente, respirando sem a ajuda de aparelhos e tem quadro de saúde regular. Enquanto a criança se recupera na capital, em Anápolis, a polícia e o Conselho Tutelar ainda tentam descobrir o que ou quem provocou a fratura e lesões na região da barriga da bebê. Uma equipe do Conselho Tutelar visitou o local onde o jovem casal mora com a bebê. Segundo a conselheira, é um barracão simples, pequeno, que foi construído no lote onde mora a avó paterna da criança. Para a equipe, a avó disse que não viu nada suspeito. A mãe fica junto com a criança, né? Ela não trabalha fora, está sempre com a criança. Os pais têm uma diferença familiar, né? O pai e a mãe, muitas brigas, né? Mas que ela não presenciou nenhuma agressão contra a criança, não. De acordo com a conselheira, o jovem casal vive junto há 2 anos. A mãe da bebê tem 18 e o pai, que não tem emprego fixo, 19. Nenhum deles sabe explicar o que aconteceu com a filha, de apenas 2 meses. Eles não afirmam nada, não viram, não sabem. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente também está ouvindo familiares e aguarda exames que possam explicar as lesões. Foi requisitado um exame mais completo para ver a quantidade de lesões, ver os episódios, seriam no mesmo episódio ou episódios diferentes, né? Antes de ser transferida para a capital, a bebê ficou internada na UPA pediátrica em Anápolis. A criança deu entrada na unidade de saúde na última terça-feira. Foi levada, junto com os pais, por uma equipe da PM. Os policiais contaram que foram chamados para averiguar uma denúncia de briga de casal e no endereço encontraram a bebê com hematomas pelo corpo e com sangramento na boca. Que judiação, né? A gente, claro, segue acompanhando para saber o que de fato aconteceu com essa bebê. Como a gente viu, ela segue internada no UGOL, aqui em Goiânia, consciente e respirando espontaneamente. Anápolis recebeu hoje o ministro da Infraestrutura e o governador de Goiás para o lançamento do Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária. Será um espaço de desenvolvimento de novas tecnologias e treinamentos com foco na tecnologia de transportes ferroviários. Vamos ao vídeo para Anápolis falar agora com o repórter Eduardo Daló, que acompanhou esse evento, né? E vai contar para a gente como vai funcionar, então, esse anúncio que foi feito hoje aí na região, né, Daló? Boa noite para você. Oi, Bruno, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. O evento terminou agora há pouco. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estiveram aqui para a assinatura do protocolo de intenção de instalação do Centro de Excelência em Pesquisas Ferroviárias. E o Centro de Convenções de Anápolis, que é esse prédio que está aqui ao fundo, foi escolhido para sediar, então, para ser a sede desse centro, o único na América Latina com esse potencial para capacitação de profissionais para trabalharem com ferrovias e também para desenvolvimento de tecnologias e modernização da estrutura ferroviária. O ministro explicou que o dinheiro para a implantação e manutenção desse centro vai sair das concessionárias de ferrovias do Brasil. O dinheiro vai ser depositado em um fundo administrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e que será necessário de 10 milhões a 20 milhões para a implantação desse centro aqui, e a expectativa é de que em 30 anos os investimentos cheguem a 60 bilhões de reais e vai ajudar para o escoamento de toda a produção aqui da região de Anápolis, Goiás, do Centro-Oeste para todo o Brasil. Volto com você, Bruno. Notícia boa para os produtores rurais, né, Daló? Obrigado pelas informações. Olha, a Polícia Civil apreendeu 60 comprimidos de remédios para esquizofrenia e emagrecimento.
A carga saiu de Caldas Novas e foi apreendida aqui em Goiânia. Vamos ao vivo, então, lá para o sul do estado, falar agora com a repórter Luana Nunes, que tem mais informações. Luana, esse homem estava indo depor, né, na delegacia e acabou sendo preso no caminho. Boa noite. Ei, Bruno, isso mesmo. Boa noite para você e para todos. Esses remédios foram apreendidos quando esse homem estava indo para um interrogatório em uma delegacia em Goiânia. Esse homem que tem 38 anos, não tem autorização para vender remédios e ele estava nessa delegacia depois que um médico denunciou ele, porque esse médico teria pagado R$34 mil para remédios que seriam usados para tratamento da Covid e nunca recebeu esses medicamentos. No momento que chegou à delegacia, os policiais estranharam a atitude dele e fizeram então uma revista no veículo que ele estava. Foi quando encontraram as caixas com esses 60 mil comprimidos. Esses remédios que estavam com ele não podem ser vendidos sem prescrição médica e seriam usados para emagrecimento e também para o tratamento da esquizofrenia. Esse homem foi preso, pagou fiança e logo após liberado. Ele vai responder em liberdade por falsificação, corrupção e adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos. Agora a polícia segue investigando se esse homem fazia parte de alguma quadrilha. Bruno. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. Olha, a gente muda agora de assunto para te contar que segue o trabalho de combate às queimadas no Parque Nacional das Emas, lá no sudoeste do estado. Hoje deve ser retomada a construção de aceiros lá na reserva. Vamos ao vivo, então, para Jataí, falar agora com a Ana Paula Moreira, que tem mais informações. Ana, boa noite para você. Conta para a gente como que vai ser esse trabalho. Oi, Bruno, boa noite para você, boa noite a todos. Como você adiantou, esses aceiros vão começar a ser feitos hoje. Lembrando que aceiros são faixas de vegetação queimadas que servem como barreiras natural para evitar o avanço do fogo. E lembrando que foi em um desses aceiros que o incêndio no Parque das Emas começou, a situação saiu de controle e as chamas se espalharam. Por isso, esses aceiros vão ser feitos agora só durante a noite, onde a temperatura são mais baixas e também tem menos ventos. Eles também vão usar agora 3 caminhões-pipas, 2 que são do parque, que foram consertados, e um emprestado de produtores rurais ali da região. A Brigada Nacional de Combate ao Incêndio também continua no parque, monitorando toda a área com a ajuda da tecnologia, com a ajuda de drone, para evitar novos focos de incêndio. O trabalho agora vai ser para recuperar os prejuízos causados, principalmente para os animais que vivem ali no parque. Alguns deles foram queimados durante esse incêndio e vão precisar de ajuda para se recuperar, como é o caso de um filhote de anta que foi encontrado todo machucado, ele estava todo queimado e foi encaminhado em estado crítico para uma ONG ali da região. Só lembrando então, Bruno, mais de 30 mil hectares do parque foram queimados e hoje retorna esses aceiros controlados aí para evitar um novo incêndio. Volto com você. Essas queimadas prejudicam o meio ambiente como um todo, né, Ana? Obrigado pelas informações. Olha, este ano mais de 3 mil queimadas já foram registradas pelos bombeiros em todo o estado. E para tentar combater essas ocorrências, produtores rurais estão recebendo abafadores. Ao vivo de Rio Verde, Eduardo Marins tem as informações. Marins, boa noite para você. Oi, Bruno, ótima noite para você, para todos. Ao todo, são mais de 800 abafadores que estão sendo entregues na sede do batalhão do Corpo de Bombeiros. Portanto, produtores rurais, donos de fazendas, chácaras, podem ir até lá para fazer a retirada. São permitidos 2 abafadores por propriedade, Quando esses produtores, esse pessoal vai até lá para retirar, os bombeiros fazem uma orientação de como usar esse equipamento. A entrega, então, é em boa hora, já que a gente tem aí altos números de queimadas, Estamos no período de seca, só para ter ideia, são mais de 3 mil incêndios em todo o estado, Um aumento de 16% se a gente pegar esse primeiro semestre deste ano com o ano passado. Só em julho agora, quase 700 incêndios registrados aqui em Goiás. É um trabalho preventivo, E que o que ninguém quer é que esse número de fogo em mata aumente, não só aqui em Rio Verde, em toda a região aqui e no estado, Atenção então, produtor, só ir até a base do batalhão que está aí embaixo na tela. Até os próximos dias tem esses abafadores sendo entregues. Bruno, eu volto com você.
Prevenção que vai ajudar e muito, né, Marins? Obrigado pelas informações. Olha, um homem foi preso em Valparaíso suspeito de aplicar o golpe do falso motoboy. A última vítima perdeu R$6 mil e ainda foi ameaçada com uma arma de fogo. Esse tipo de golpe tem sido muito comum na região do entorno, no Distrito Federal. Tudo começou com uma ligação. O suspeito, que se passou por funcionário do banco, convenceu a vítima que o cartão dela foi clonado e que o banco precisava investigar a fraude. Por isso, a vítima tinha que quebrar o cartão e colocar em um envelope. Aí, entra em ação o falso motoboy. Aí quando desci para entregar, eu falei para ele assim, não, eu quero identificação, né? Se identifica. Aí foi quando ele sacou a arma, né? E pegou os cartões, obrigado, né? Aí não deu nem como eu correr. Eles sacou a arma, aí eu tive que entregar os cartões. Neste caso, a polícia conseguiu identificar e prender o falso motoboy. Segundo a polícia, o Wellington Salles de Souza já fez vítimas em Águas Lindas e Formosa e agora aplicou o golpe em Valparaíso. Só que, diferentemente do caso que estava sendo investigado em outros crimes do entorno, que era o estalhão golpe do motoboy, em Valparaíso evoluiu para um roubo com uma mão armada. Com a pandemia e o aumento dos trabalhos do dia a dia pela internet, as pessoas também acabaram ficando mais vulneráveis para esse tipo de fraude e os criminosos mais especializados. Segundo a Associação Brasileira de Bancos, só em 2020 houve um aumento de 65% nos golpes dos falsos motoboys. E olha, aqui na região do entorno, as maiores vítimas são os idosos. Neste caso investigado, a vítima de Valparaíso de Goiás, além do susto, também perdeu R$6 mil. A gente está divulgando para que outras vítimas aqui em Valparaíso possam reconhecê-la. E a dica da polícia é não passe seus dados cadastrais e seu cartão bancário para ninguém. Tá aí o alerta. A Polícia Civil prendeu em Rio Verde 6 suspeitos de roubarem um caminhão de um motorista. A polícia investiga esse e outros 4 casos na cidade. É o golpe do falso frete. O motorista foi rendido nesse pátio de caminhões no setor industrial, às margens da BR-060 em Rio Verde. O homem de 44 anos foi levado para um cativeiro e ficou 24 horas na mira de criminosos. A vítima contou para a polícia que fez um cadastro num aplicativo de fretes e teve a solicitação de uma empresa desconhecida interessada em contratar os serviços. Mas, na verdade, o caminhoneiro estava em contato com os bandidos, que roubaram o veículo dele e o fizeram como refém. O motorista foi libertado já em outra cidade. O veículo ainda não foi recuperado, mas a polícia prendeu 6 pessoas suspeitas de fazerem parte de uma associação criminosa que pratica esse tipo de crime aqui na região. A dica principal nesse contexto é para que o caminhoneiro fique atento com esses aplicativos de frete, que muitas vezes são falsos fretes oferecidos. Só este ano já foram 5 registros de roubos de caminhões em Rio Verde, onde as vítimas foram mantidas em cativeiro. Em fevereiro, nós mostramos o caso do caminhoneiro que foi buscar uma carga no armazém, também foi rendido, ficou por mais de 24 horas preso, nesta casa num bairro afastado da cidade. Lá dentro, as horas não passam, a qualquer momento tu pode levar um tiro. Os roubos acendem um alerta, principalmente para quem tem muito tempo de estrada, como o seu Paulo, que escolheu a profissão há 30 anos. No celular eu sou já meio leigo, né? Então eu já só uso mesmo, só o necessário mesmo. Todo cuidado é pouco, né? Agora, a imagem do dia, olha só essa história. O guarda de uma escola municipal de Lusiânia tomou um susto hoje pela manhã. Um homem entrou na unidade para roubar o celular de um funcionário, olha só. Toda a ação foi registrada por uma câmera de monitoramento. O suspeito passou na rua, depois o homem pulou o muro por uma parte da escola que está sem câmera de segurança. O criminoso aproveitou a distração do guarda que mexia no celular e com uma faca fez ameaças pedindo o celular da vítima. O guarda tentou resistir, mas acabou caindo. O criminoso foi para cima com chutes e socos. Já com o celular na mão, o criminoso fugiu, o guarda teve ferimentos leves. Olha, quero agradecer a sua companhia ao longo dos últimos dias. A partir de amanhã, a Gabriela Guimarães volta ao JA2. A gente encerra essa edição e até uma próxima. Boa noite para você.